Olá galera, tudo bem? Boa noite. Eu sou o enfermeiro Danilo e esse é o canal Falando sobre Psiquiatria. E mais uma vez estou trazendo aqui para vocês um assunto bem polêmico, porém está muito presente na psiquiatria. Se você resolveu trabalhar na psiquiatria, se você tem algum parente envolvido na psiquiatria, você vai saber do que eu estou dizendo. E sim, é a respeito das crises. E eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a normalidade, o que é a crise, até mesmo para a gente entender como ter esse manejo durante uma crise, tá certo? Primeiramente, eu convidei aqui o meu sempre companheiro, compêndio de psiquiatria, né? Para a gente dar um embasamento, para vocês entenderem que não é uma coisa do nada que acontece. Por mais que eu tenha mais de 12 anos de experiências só na psiquiatria, eu ainda trago embasamento para vocês, tá certo? Então, quando a gente pensa numa crise que precisa de uma equipe interdisciplinar, inclusive eu quero até fazer um vídeo, escreve aí aqui nos comentários se vocês querem que eu fale um pouquinho sobre a diferença de equipe interdisciplinar e multidisciplinar. Tem uma diferença aí, hein? Você já sabe qual que é? Pois bem, se você já sabe, escreve aqui nos comentários. Se você quer que eu fale um pouquinho, porque cai muito no processo seletivo essa pergunta, então deixa aqui nos comentários também, tá certo? Então eu vou começar a falar para vocês o que é uma pessoa normal. Vamos lá, vou dar uns segundinhos para vocês pensarem. O que é uma pessoa normal? Porque enquanto vocês estão pensando, eu vou descrever, vou narrar um caso que aconteceu em uma das instituições que eu trabalho, e para vocês entenderem, para contextualizar para vocês, tá certo? Como o pessoal fala bastante, para dar um recorte. Quando a gente pensa numa crise, teve uma crise em um determinado local e nós fomos lá para tentar entender o que estava acontecendo, tá certo? Discutimos na equipe interdisciplinar e aí foi eu e o gerente para estar entendendo um pouquinho dessa crise. E chegamos lá, teve uma fala de uma pessoa, de outra usuária, né? Não é profissional da saúde nem nada, mas perguntando, tipo, será que ele não é normal? Será que por que ele fica assim? Porque ele não é normal? Pois bem, então vamos entender o que é ser normal. Você já parou para refletir? Já escreveu aqui ainda não? Então, pois bem, vou falar para vocês. Segundo Freud, e aqui na página 33, ele fala que a normalidade, segundo Freud, né? A normalidade é uma ficção idealizada. E eu não tiro nada do que ele fala, tá certo? Então quando ele fala normalização, a normalidade é uma fixação idealizada. Vamos pegar um outro idealizador, pensador, para ver o que ele pode estar falando pra gente? Otto Rank, também está aqui próximo de Freud. Ele fala que a normalidade é a capacidade de viver sem medo, culpa e ansiedade, e de assumir responsabilidade dos seus próprios atos. Então, vai ser um vídeo rápido, acho que até para a gente refletir. Eu procuro sempre fazer os vídeos, para quando eu termino os vídeos não acabam. Então, por que eu falo isso? Porque ele fica na mente de vocês, e é um vídeo para ficar mesmo vocês refletindo, porque você vai começar a trabalhar no CAPS, você vai trabalhar no hospital psiquiátrico. E aí? Como que vai ser? Quando tiver aquela crise, o que você vai fazer durante aquela crise? E falando em crise, Carl Gustav Jung, ele fala assim, que considera que fatores desempenham um papel importante no crescimento e na adaptação normais de uma pessoa. Então aqui ele já dá um grande, como eu posso dizer, direcionador pra gente, tá certo? Então ele fala que aqui ele fala que os fatores externos desempenham um fator bem importante. Então é isso que eu quero falar para vocês. Diante de uma crise psiquiátrica, a principal coisa, e foi o que nós fizemos nesta crise, nesse local, foi entender o que estava acontecendo. Então, é um ambiente que já estava tumultuado por quem estava lá. Então, o que nós fizemos? Nós focamos na pessoa, nós sempre tiramos
sempre nós vamos tirar o fator estressante do que está ocorrendo com aquela pessoa, com aquele paciente, com aquele usuário, tá certo? Então você percebeu, você foi chamado pela sua equipe que você está diante de uma crise de psiquiatria. E isso tem até em hospital clínico, tá? Eu trabalhei muito tempo no hospital clínico também, muitas vezes era chamado no setor da psiquiatria, ou no setor que eu estava, por eles me conhecerem da psiquiatria, para tentar resolver essas crises, tá certo? E nós fomos, e chegamos lá, não precisou de medicação, não precisou de nada, apenas do diálogo. E o outro psicanalista e pensador sempre fala isso, que o diálogo, ele resolve tudo. Tudo se resolve de forma dialógica, né? Vou deixar aí para vocês pensarem quem é esse pensador que fala. Quem falou isso daí, coloca aqui nos comentários. Vamos ver se vocês estão antenados, tá certo? Então nós chegamos lá para resolver essa crise. E o que nós fizemos? Nós paramos, nós ouvimos. Eu tinha até um professor que falava muito, tira o pé do acelerador, Filadelfo Queiroz. Muitos conhecem aí, né? Psicólogo famoso, renomado. E ele foi meu professor, eu tive honra de tê-lo como professor. E ele sempre falava, tira o pé do acelerador. Pois bem, chegamos lá sem colocar o pé no acelerador, para entender como que era a crise, como que funcionava a crise, qual eram os disparadores. Tiramos os disparadores e trouxemos a pessoa para entender o que estava acontecendo na crise. E acreditem, somente no diálogo nós acalmamos a pessoa. Nós, não vou falar nome, não vou falar de sexo, até porque o que eu quero aqui é só explanar através desse caso, tá certo? Então, desta pessoa nós conseguimos acalmá-la, conversar, não precisou de medicação, não precisou de nada. O que ela precisava era de escuta. Sim, escuta. Conflitantes, né? Nós devemos ser mediadores de conflitos. E é isso que nós fomos lá. Nós ouvimos, nós colocamos ele para falar, para verbalizar. Porque quando os usuários, os pacientes, eles falam, eles conseguem ouvir. E quando eles conseguem ouvir, eles conseguem compreender. E quando consegue compreender, consegue novamente, ele externou e agora ele começa a interiorizar novamente. Mas dessa vez, organizado. E aí nós, enquanto profissionais, eu e o gerente, nós fomos canalizando os assuntos com exemplos práticos da nossa vida e mostrando para ele que ele consegue lidar com isso. Mostrando para essa pessoa que ela consegue lidar com isso. Tá certo? E nós conseguimos resolver a crise. Então a crise é possível sim resolver sem medicação, é possível sim resolver somente com diálogo também. Naturalmente terão aqueles casos que já tem questões psíquicas mais importantes, que entraria até numa emergência psiquiátrica, mas nesse caso conseguimos lidar de maneira top, como eu falo, né? Escutando a pessoa, escutando a paciente e dar uma devolutiva legal, tá certo? Essa pessoa ficou muito calma depois, retornamos para o nosso serviço e foi mais um caso que naquele dia, porque é passo de formiguinha mesmo, naquele dia nós tornamos a vida dessa pessoa melhor, com escuta, amparando a crise, tá certo? Então deixa aqui nos comentários, não gosto de fazer vídeos muito longos, porque essa não é a proposta. Se você gostou e se fez sentido para você, deixa um like aí, que sabe que fortalece o canal. Se tem mais alguma dúvida, pode estar mandando que também a gente responde, tá certo? Eu sou Danilo de Oliveira e esse é o canal falando sobre psiquiatria. Bom sábado e tenha uma boa noite.